Você sabe do que a gente está falando? Olha, eu acho que a introdução já dá para a gente arriscar colocar alguém para dar aqui, hein? Já dá para a gente arriscar chamar alguém para fazer o resumo, já está começando a entrar no coração dos irmãos aqui. Deixa eu voltar, porque eu estou com a mensagem de ontem. Irmãos, nós estamos falando sobre uma comunidade centrada no Evangelho. Esse é o tema dessas últimas semanas, é o tema que tem ajudado-nos a entender o propósito de Deus para a igreja e também a nossa posição no reino de Deus, mas principalmente entender como que nós podemos ser impactados pela presença do Espírito Santo, vivendo o propósito pelo qual nós fomos chamados, que é viver em comunidade. A gente sabe que a gente pode estar aqui, a gente pode participar das reuniões, obrigada. A gente pode participar das reuniões, a gente pode ter um tipo de relacionamento superficial, como nós temos falado, ou nós podemos vivenciar as experiências que o Senhor tem para nós como igreja, para nós podermos entender como nós podemos ser melhores nos relacionamentos uns com os outros. Isso porque Deus tem um propósito para nós. Nós vimos que quando Deus nos criou, Ele nos criou para que nós pudéssemos expressar amor, bondade, perdão, graça, misericórdia. Todos os atributos de Deus fazem parte de quem Ele é. E quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, Deus deseja que nós possamos também expressar a natureza de Deus, gerada em nós pelo seu Espírito. Porque é o fruto do Espírito que vai nos capacitar a sermos mais semelhantes a Jesus. Mas como nós podemos vivenciar isso? Nós vivenciamos isso inseridos dentro de uma comunidade. Então, ao longo dessas semanas, nós temos visto que nós somos criados para refletir a imagem de Deus numa comunidade, mas nós fomos estragados por causa do pecado. O pecado torna a gente egoísta. O pecado torna a gente centrado na gente mesmo. O pecado impede a gente de amar com toda a potencialidade que Deus deseja que a gente ame. O pecado impede a gente de perdoar, de compreender as limitações e as vulnerabilidades das pessoas que nós amamos, porque Ele nos faz centrados em nós mesmos. Então Jesus veio para nos redimir. Jesus veio para arrancar as raízes do egoísmo do nosso coração. Jesus veio para nos perdoar dos pecados, para nos lavar e para também nos capacitar pela presença do seu Espírito Santo a vivermos em comunidade, sermos transformados nessa comunidade. O que nós temos entendido, então, dentro dos fundamentos desse estudo que temos feito ao longo dessas semanas, é que nós somos criados para a comunidade, redimidos para a comunidade, e na vivência que nós temos, enquanto igreja, é que nós somos transformados na comunidade. Então, embora o pecado tenha nos afetado, Jesus resolveu isso na cruz. E quando Jesus resolve isso, Ele nos dá a possibilidade de vivenciarmos em comunidade de duas formas. Nós podemos ter uma relação com a igreja, não só com a igreja, mas com as pessoas, com a nossa família. Existem dois jeitos de nós nos relacionarmos. A gente pode se relacionar de uma maneira funcional, ou a gente podemos nos relacionar de um modo formativo. E a funcional é como que eu posso me beneficiar. Que garantias, que privilégios, que coisas boas que essa comunidade pode oferecer para mim. Faço uma conta para saber se é bom para mim estar num ambiente como esse ou não. Quanto é que eu vou ser privilegiado em fazer parte disso? O formativo, o relacionamento formativo é quando eu entendo que eu faço parte. Eu estou ali na formação. Eu entro e eu ingresso sabendo que eu devo, eu posso, eu preciso me comprometer com a minha parte. Efésios 4 fala muito sobre isso. Ele fala que o corpo cresce e ele tem um aumento quando há a justa operação de cada parte. Cada um de nós
somos uma parte do corpo de Cristo. E cada um de nós temos uma função, cada um de nós temos um talento, cada um de nós tem algo muito importante para agregar. A gente tem amor, a gente tem graça, a gente tem um ouvido, às vezes um acolhimento, que uma outra pessoa não vai ter da mesma maneira. E nessa justa operação, quando cada um reconhece a sua função e o seu valor dentro da comunidade, nós entendemos que é a forma com que nós cumprimos o propósito de expressarmos o amor de Cristo. Mas ainda assim, a gente superou um outro dilema, que é que nós temos uma ideia rasa de relacionamentos. Nós vemos vários motivos pelos quais a gente prefere sempre ter um pouco mais de cautela, vamos dizer assim, ao nos relacionarmos com as pessoas. Nós guardamos algumas distâncias, a gente não quer se aprofundar muito, a gente não sabe se as pessoas vão interpretar a gente corretamente. As pessoas têm muitos problemas, a gente já tem os nossos, como é que a gente vai... Eu vou me envolver, eu vou acabar vivendo o problema dessa pessoa. Então, há uma tendência nossa, natural, de mantermos uma distância e relacionamentos superficiais. E o grande problema, quando nós temos esse tipo de conduta, é que nós estamos também expressando uma comunidade de um reino superficial. Porque Deus, em seu amor profundo, quer que nós possamos ter laços intrínsecos, laços profundos de amor. E nós temos visto isso ao longo dessas semanas, que quando nós temos essa disposição de viver uma vida rasa, nós refletimos uma imagem rasa e superficial de quem é Deus. Por isso Deus nos chama para lançarmos raízes profundas em relacionamentos profundos. E aí você me pergunta, então, qual é o recurso que eu tenho? Como que eu vou fazer esse negócio? E aí a palavra de Deus, em Gálatas 5:6, fala que em Cristo, vivendo uma intimidade com Cristo, vivendo o amor de Cristo, ouvindo, obedecendo, considerando, quando nós estamos em Cristo, nós podemos fazer com que a nossa fé atue pelo amor. E a gente entende que o nosso sucesso espiritual não é pela quantidade de livros que a gente lê. Nosso sucesso espiritual não é pela quantidade de regras que a gente consegue seguir. Olha, eu faço isso, faço aquilo. Não. O nosso sucesso espiritual é medido pelo amor. Nisso nós somos conhecidos como discípulos de Jesus, se nós amamos as pessoas profundamente. Então, a nossa fé deve atuar pelo amor. Na semana passada, então, nós entramos numa outra fase do nosso estudo, de sermos uma comunidade centrada no Evangelho, de vermos algumas características dessa comunidade. Como é essa comunidade que ama Jesus, e que quer expressar o amor de Jesus, e que quer cada um fazer a sua parte, que tenha a consciência plena de que precisamos de relacionamentos mais profundos. Então eu abro o meu coração para que o irmão me conheça, para que eu seja conhecido. Então eu vou estar em Cristo e eu vou permitir que a fé atue pelo amor. Como que vai acontecer? O que vai acontecer? Quais são os processos que vão ser desencadeados numa comunidade assim? E a primeira coisa que nós vimos é que a igreja cheia do Espírito Santo, que vive essa realidade, é uma comunidade alegre. E o pastor Leandro falou na semana passada sobre sermos uma comunidade alegre, sobre termos a alegria, a verdadeira alegria. E a pergunta que ficou no nosso coração é: onde está essa alegria essencial? E nós vimos que essa alegria está ligada à nossa fé, ou também à nossa falta de fé. Se nós cremos no amor de Jesus, se nós cremos na bondade de Jesus, se nós cremos que bondade e misericórdia me seguem todos os dias, hoje eu sou mais feliz, porque quando eu acordei já tinha bondade e misericórdia me esperando. Hoje eu sou mais feliz porque o amor de Jesus me alcançou. Hoje eu sou mais feliz porque hoje os meus pecados são perdoados. E nós falamos que existe, o pastor Leandro trouxe para nós algo muito importante que às vezes tira o brilho do cristão. A gente vai vivendo uma vida espiritual pesada,
Uma vida espiritual sem essa alegria e essa vivacidade é quando nós confundimos a santificação com a justificação. São palavras difíceis que a gente sempre tem que lembrar o conceito para entender o que está sendo ministrado. A justificação é quando Deus olha para nós e nos declara justos. Olha, você foi julgado e você foi condenado, mas eu paguei a sua pena, eu paguei integralmente a sua pena. E porque a sua pena foi paga, você agora é declarado inocente, já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é justificação. Pecados perdoados, uma vida plena, de amor abundante, de graça, de perdão disponível. E quando nós entendemos esse amor de Jesus, a vida cristã se torna mais fácil. É que às vezes nós confundimos com a santificação. Nós confundimos a nossa vida com a dificuldade que nós efetivamente temos de vencer algumas lutas e alguns pecados na nossa jornada com o Senhor. Existem algumas coisas que nós temos muita dificuldade, são as nossas limitações. Mas isso faz parte da nossa santificação. Ao olharmos para as nossas limitações, nós precisamos sempre lembrar que o Senhor Jesus Cristo nos aceita e nos ama. E quando nós entendemos isso, essa alegria é duradoura e essa alegria é eterna. Eu pensava em uma imagem para poder refletir essa ideia, para você poder compreender que alegria é essa. E eu vou fazer você imaginar uma coisa junto comigo. Imagina que alguém chama você e fala o seguinte: olha, vou fazer um negócio para você, entre eu e você aqui. Eu quero que você pegue todos os seus boletos, todos. Aqueles que estão atrasados também, aquelas coisas lá que ficaram pendentes lá no Serasa, aqueles cartões, eu quero que você traga tudo aqui, pode trazer. E eu quero que você traga todos os que vão vencer esse ano também. Sabe, a escola das crianças, convênio médico, a luz, eu quero que você faça uma planilha aí, tudo que você tem. Você traz para cá. E eu vou pagar tudo para você. Eu quero deixar tudo quitado. Pensa que alegria se você recebesse uma ligação dessa amanhã de manhã. Pensa isso. Olha, você está vendo aquele monstro que você tem, aquele desafio financeiro imenso que você tem? Então, eu vou resolver isso para você. Me dá aqui, me dá esse negócio aqui que eu vou pagar, eu vou acertar essa conta para você. Não esquenta mais cabeça com essas dívidas. As suas dívidas estão todas pagas. E olha, para melhorar é o seguinte: eu vou deixar um crédito na sua conta. E esse crédito que eu vou deixar na sua conta, ele vai ser suficiente para que todas as suas contas, daqui até o último dia da sua vida, sejam pagas. Melhorou, não melhorou? Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou uma dívida que nós jamais poderemos pagar. Ele olhou para todos os nossos boletos dos nossos pecados do passado e ele pagou. E ele pagou também os do presente, mas ele olhou para o nosso futuro, entendendo as nossas dificuldades, e ele falou: eu vou quitar esse negócio aí também. Porque eu sei que vocês vão se enrolar de novo. E eu vou deixar um crédito. E o nome desse crédito, irmãos, é justiça divina. Essa é a justificação. Então, se você conseguiria se alegrar tremendamente se amanhã você acordasse com um crédito suficiente para você não ter que trabalhar, porque nós não trabalhamos pela nossa salvação, e você tivesse todas as suas contas pagas, você consegue se alegrar pelo que é material. Imagine como o nosso coração deve ser extremamente alegre diante de Deus, porque Ele pagou uma dívida que o nosso trabalho jamais poderia pagar. Essa é a graça, esse é o amor, essa é a bondade de Deus. E quando nós temos essa visão, que nós estávamos atolados, que nós estávamos ali perdidos e condenados, mas Jesus Cristo nos resgatou, nos deu uma nova chance e nos fez ricos. Essa é a riqueza. Quando a gente fala que nós temos as riquezas da graça, que nós somos co-herdeiros com Cristo, é porque existem inúmeras possibilidades para nós, espiritualmente falando, para nós vivermos como aqueles que são filhos do Rei, amados, perdoados, aproximados, porque o amor de Jesus é assim. Ele não deixa nenhuma conta para a gente pagar, porque ele sabe que nós não somos capazes. E essa é a grande alegria de uma comunidade que entende a cruz, que entende o amor, que entende a justificação dos seus pecados. Quando nós entendemos isso,
Nós podemos, então, olhar para o nosso pecado, como foi ministrado semana passada, lembrar e receber o que nós temos de Cristo, que é o perdão e a adoção, porque nós somos filhos, e responder com alegria. Amanhã, ainda que você tenha os boletins para pagar, lembre-se que o maior de todos foi pago lá na cruz do Calvário, e isso deve trazer para você uma imensa alegria. E aí a gente passa, então, para a nossa característica do dia de hoje, que é uma comunidade humilde. Uma comunidade humilde. Você sabe qual é o antônimo de humildade? O contrário de humildade, o que seria? Orgulho. Vocês se lembram que quando a gente era jovem, muito jovem, criança, alguém falava, eu sou tão humilde que eu até me orgulho da minha humildade? Existe algo que está intrínseco também no homem, que é o orgulho. E é um pecadinho difícil da gente admitir que a gente é orgulhoso. Então ele vai se travestindo de outros comportamentos que são mais aceitáveis. E às vezes, a gente vai ver um pouco sobre isso hoje, esse orgulho ele vai fazer com que a gente apresente uma autodefesa, que a gente fale que a gente tem medo das pessoas, que a gente se apresente como autossuficiente, capaz de resolver sozinho seus próprios problemas. A gente não quer incomodar ninguém, a gente tem medo da exposição. Esse orgulho algumas vezes vai fazer com que eu tenha medo do julgamento. E essas manifestações vão escondendo algo que é um pouco abstrato, mas que a gente precisa identificar como se manifesta na nossa vida, se a gente deseja integrar uma comunidade saudável, se a gente deseja fazer parte de um povo que é alegre, que é humilde, porque o nosso orgulho nos impede de mergulharmos profundamente em laços de amor. O nosso orgulho nos mantém sempre à distância, o nosso orgulho ele nos mantém empedernidos, sabe? Com o nosso coração sempre endurecido. E é necessário que uma vida centrada no Evangelho quebre o orgulho, quebre o ego, para que então um desejo sincero de servir, o altruísmo renasça no nosso coração pela ação do Espírito Santo de Deus. E quando nós lembramos de alguém humilde, de alguém que servia aqui dentro da nossa sociedade, tem uma pessoa que você já deve ter ouvido falar, que era a Madre Teresa de Calcutá. Até às vezes as pessoas usam essa expressão para falar, você é bonzinho demais, você é a Madre Teresa de Calcutá, porque era realmente um ícone da bondade. Uma pessoa cuja missão era servir, e ela falava o seguinte, a minha missão é servir os famintos, os nus, os sem teto, os aleijados, os cegos, os leprosos, todos aqueles que se sentiam indesejados, não amados, abandonados por toda a sociedade, pessoas que se tornaram um peso para a sociedade e eram evitados por todos. Essa era a missão dela. E se você olhar para essa mulher que jamais procurou a fama e nem o poder, ela encontrou as duas coisas. Ela recebeu um prêmio Nobel da Paz, ela inspirou milhões de pessoas, ela influenciou presidentes e reis, é uma pessoa reconhecida mundialmente e até hoje nós temos como uma das figuras mais humanitárias que já se expressaram na sociedade. E por quê? Porque essa mulher decidiu viver levando em consideração as necessidades do próximo e não as suas próprias. Ela considerava sempre, não só em uma ideologia, mas na prática, a missão de cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. Isso fez dela quem ela é, isso provavelmente trouxe uma revolução na vida de muitas pessoas, porque onde ela chegava, todo mundo apoiava e os recursos vinham, e aqueles ambientes onde ela direcionava essa força de amor, de serviço, era transformada. E nós entendemos, com base na palavra de Deus, que esse é o segredo da humildade. E isso está em Filipenses 2. Eu quero que você guarde esse versículo muito conhecido no seu coração. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho. Não façam nada por orgulho, não façam nada por rivalidade, mas com humildade. E assim, com humildade, como é que funciona a humildade? Como que ela trabalha?
Considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. A humildade funciona assim. Eu considero a outra pessoa maior do que eu. E eu não considero mais só o que é meu, mas eu vou levar em conta, eu vou levar em consideração também o que é do outro. Eu vou colocar no mesmo patamar. O outro vai ser visto, vai ser cuidado, vai ser amado, da mesma maneira que eu cuido de mim mesmo. Foi essa a mensagem da cruz, quando Jesus fala que nós precisamos amar aos outros como a nós mesmos, porque Jesus revelou um amor maior. Ele amou a nós mais do que a ele mesmo. Quando ele se entrega na cruz, um homem absolutamente inocente, justo, nenhuma culpa podia ser apontada para ele, ele se faz maldito por nós, carregando na cruz os nossos pecados. Ele assume uma posição de servo sofredor ali na cruz do Calvário, considerando nós pecadores. E nisso que Deus prova o seu amor para conosco. Ele considerou cada um de nós muito especiais ao ponto de morrer na cruz por cada um de nós. Esse é um amor revelado e esse é o princípio de toda a humildade. Se nós queremos viver numa comunidade centrada no Evangelho, nós precisamos entender que precisamos ser humildes e a nossa falta de serviço ao próximo muitas vezes decorre da nossa falta de humildade. E é um negócio difícil de vencer. O orgulho é algo muito difícil de vencer. John Stott fala que em todos os estágios do nosso desenvolvimento cristão, não importa se você chegou aqui ontem ou se você está aqui sentado há 20 anos, em todos os estágios do desenvolvimento cristão, em todas as esferas do nosso discipulado cristão, em todas as esferas da nossa vida, cada pedacinho da nossa vida, o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade é a nossa maior amiga. Se você for buscar a raiz dos maiores problemas e confrontos que você tem com os seus relacionamentos, tem algo sobre orgulho metido ali no meio. E isso é algo que Deus quer tratar no nosso coração. Porque Ele não só quer remediar e curar, mas Ele quer construir uma comunidade que possa amar humildemente e servir humildemente. Nós temos duas possibilidades, assim como podemos ser um relacionamento formativo ou funcional, isso também se reflete se nós pensarmos no orgulho. Nós podemos ter um modo de vida como um consumidor numa comunidade ou como um servo. O consumidor, ele chega num ambiente e ele pergunta: o que isso me oferece? Quem vai se relacionar comigo para suprir as minhas necessidades? Ele critica os erros e as fraquezas da comunidade e tudo gira em torno de quem tem algo para oferecer. Aquele que tem uma postura de consumidor usa o próximo para obter ganhos pessoais. É um tipo de vida onde a pessoa centrada lá na mesma busca saber quais são as oportunidades que ela tem de engrandecer a si mesmo, de se dar bem, de ser feliz, de ser satisfeito. Agora, a postura que Filipenses 2 nos chama, quando nós não fazemos nada por orgulho, mas nós fazemos com humildade, considerando as outras pessoas todas superiores a nós mesmos, e nós temos no nosso coração um desejo de considerar as coisas dos outros tal qual nós consideramos as nossas. Essa postura de servo se manifesta da seguinte maneira: como é que eu posso servir? Aonde eu posso ser útil? Como eu posso servir ao próximo? Com quem eu posso me relacionar para poder suprir a necessidade? Quem está precisando de mim? Aonde eu posso me colocar? As minhas mãos estão vazias, mas estão disponíveis. Aonde eu posso ser útil? Eu procuro saber aonde a graça divina está se mostrando na comunidade. Quando eu entendo que eu sou uma serva, eu reconheço a diversidade dos dons do corpo, e mais do que isso, eu estou disposta a fortalecer o outro para o bem do reino. A minha vida não é uma vida de críticas, nem de uso, nem de oportunismo, mas é de serviço, de fortalecimento, de acolhimento. Qual que tem sido a nossa postura em relação às pessoas? Será que nós olhamos as pessoas e vemos o quanto elas nos devem? O quanto elas podiam ser melhores para nós?
o quanto nós merecíamos ser melhor tratados, o como a gente não merecia tanto descaso, como está faltando ainda um pouco mais de acolhimento, como que nós temos visto as nossas relações, em que lugar nós temos nos colocado. A essência do orgulho é a preocupação com você mesmo. Nós sempre relacionamos o orgulho com arrogância. No final de todas as coisas, nós vamos ver que existe uma outra faceta, existe um outro lado dessa mesma moeda. Mas sempre que você está no centro, e sempre que você está absolutamente preocupado só com você, você está agindo com orgulho. Existem algumas formas desse orgulho se manifestar, como nós já falamos, que a arrogância, a ostentação, mas a autodefesa também é. Você também está centrado. Gostar de estar mais com umas pessoas do que com as outras, a ansiedade constante pelas suas necessidades, o desespero por atenção, a insegurança, o orgulho na comparação contínua com as demais pessoas, quer por causa da sua aparência, quer por causa da sua inteligência, quer por causa dos seus recursos financeiros, essa comparação contínua são formas do orgulho se manifestar. E essa forma vai mostrar se o nosso coração é um coração de servo ou é um coração de consumidor. Nós entendendo isso, podemos dizer que aquele que tem um coração de consumidor, assim como a alegria é um problema de falta de fé, o orgulho também é. Se você vê algumas das formas de manifestação do orgulho, por exemplo, quando nós nos preocupamos com o que os outros podem pensar, porque nós não estamos convencidos de que Deus se alegra em nós. Quando a opinião das pessoas é mais importante do que Deus pensa a respeito de nós, nós temos um problema com orgulho. E quanto da nossa vida que a gente passa limitando, cerceando ou performando, porque estamos preocupados com a opinião das outras pessoas. O que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, se nós vamos ser aprovados, se nós vamos ser ovacionados, se nós vamos ser reconhecidos. E muito desse comportamento é um comportamento de orgulho, porque eu estou centrada em mim mesmo. Mas mais do que isso, é porque eu não entendo que o Senhor se agrada de mim, que é o que diz em Salmo 149:4. O amor de Deus. E Deus que conhece o meu coração, e sonda o meu coração e as minhas intenções, Ele me ama. Ele me ama apesar de mim. Ele me amou me conhecendo. E quando nós entendemos esse amor, e essa fé, e essa confiança no amor de Deus, ela enche o nosso coração, nós nos libertamos da necessidade dessa apreciação e dessa aprovação que tanto cerceia e conduz a nossa vida. Outra forma da centralidade em si mesmo, da arrogância se manifestar, é quando nós estamos ansiosos. A gente só consegue pensar no nosso problema e na nossa necessidade, e a gente vive uma vida angustiada, pensando no que a gente não tem, no que a gente não fez, nas coisas que ainda não vieram e como que elas vão se dar. E a ansiedade é falta de fé. É falta de confiança plena na bondade e no amor de Deus. Jesus falou em Mateus 6,32 que o Pai Celestial sabe do que você precisa. E o contexto de Mateus 6 é: vocês estão ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir. Por que isso? O Pai Celestial cuida de vocês. Olha para os passarinhos, olha para os lírios do campo, Deus cuida. E quando nós entendemos que Deus cuida, e essa fé do cuidado de Deus entra no nosso coração, nós podemos abrir mão da ansiedade, viver uma vida de confiança plena. Uma arrogância de que Deus precisa resolver imediatamente os meus problemas. Mas Deus está atrasado de novo. Como assim? Não podia me dar uma vida mais tranquila, já que Ele vai fazer um milagre? Por que não faz logo o milagre? Me deixa aqui nessa angústia. Outras formas de nós nos manifestarmos em arrogância é quando nós disputamos a atenção das pessoas, ou por vitimismo, ou porque nós queremos que as pessoas tenham pena da gente, ou porque nós queremos que as pessoas vejam como nós somos maravilhosos. Nós queremos e precisamos dessa atenção, porque nós não consideramos que Deus nos vê em segredo, que Deus conhece o nosso coração.
Nós precisamos que as pessoas vejam, nós precisamos que as pessoas reconheçam, mas o maior amor de todos nos conhece em segredo. E isso está escrito em Mateus 6 também. O Pai que vê no secreto, ele vai te recompensar. E um último exemplo é quando nós estamos sempre em comparação com as outras pessoas. E a comparação é algo terrível, nós já falamos sobre isso aqui. A comparação tira a nossa alegria, tira as nossas forças, tira o nosso ânimo, tira a nossa esperança. Sabe por quê, irmão? Porque vai ter sempre alguém muito melhor que você em alguma coisa. Porque você não se compara com alguém. Você se compara com alguém que é melhor nisso, com outro que é melhor naquilo, com outro que é melhor naquilo outro. E as pessoas são boas e muito capazes, mas ninguém é capaz e bom em absolutamente tudo. Assim como eu tenho certeza que você é muito melhor que muitas outras pessoas em uma ou duas coisas, mas nós não podemos agregar o nosso valor através da comparação uns com os outros. Isso é uma infelicidade, uma angústia, uma tristeza e uma arrogância de um orgulho que você traz no seu coração. Sabe por quê? Porque no final você quer ser superior a essas pessoas. Você não se conforma que ela é melhor que você naquilo. E você se desgasta porque no fundo você quer ser melhor que todo mundo. E isso é uma arrogância terrível. E a palavra de Deus fala que pela iniciativa de Deus, nós que estamos em Cristo, Deus tornou sabedoria para nós e a justiça de Deus se transformou em santidade e redenção. Nós temos em Cristo tudo o que nós precisamos: sabedoria, justiça, santidade e redenção. Jesus é a nossa justiça. Jesus nos conhece. Jesus subiu a régua. Tudo aquilo que eu não tenho, eu tenho nele. Ele é suficiente. Eu tenho limites, eu tenho vulnerabilidades, eu tenho defeitos, mas eu sou o que eu sou por causa da graça de Deus. A graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu já não posso mais, e Paulo falava, a gente é que nem tipo um vaso de barro. Um vaso daqueles de R$1,99 que você compra e que você tem até vergonha de colocar para enfeitar, é o que a gente é. Mas a beleza e a grandeza está no poder de Deus que nos habita. Quando nós entendemos que há um poder, uma graça, uma bondade, algo poderoso que habita em nós por causa do amor de Deus, nós não precisamos nos comparar mais com as outras pessoas. E nós entendemos que a gente precisa mudar então o nosso foco. Existem raízes terríveis de orgulho no nosso coração que tem dificultado o nosso relacionamento pleno com as pessoas. Existem pessoas que a gente não engole e a gente não sabe nem por quê. Será que não há alguma raiz de orgulho aí no relacionamento? Será que ele não é melhor que você em alguma coisa? Será que no seu coração você não está se comparando? Será que em algum momento você não recebeu dessa pessoa o respeito e a apreciação que você acha que você mereceria? Permita que o Espírito Santo sonde o seu coração para revelar as raízes de orgulho que impedem a saúde dos nossos relacionamentos, porque Deus quer fazer de nós pessoas que são servas, que consideram os outros superiores a nós mesmos. O consumidor egoísta quer estabelecer um reino para si, para que todos os seus desejos e as suas necessidades sejam satisfeitas. Ele quer esfregar as pessoas como se todas elas fossem gênios da lâmpada. Quer que todos sempre estejam dispostos a lhe dar 3 pedidos. E os relacionamentos reais, os relacionamentos não são assim. Mas os relacionamentos em Cristo é quando nós estamos dispostos a realizar os pedidos e as necessidades daqueles que efetivamente precisam. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa busca não deve ser para a nossa centralidade, mas a nossa busca deve ser para o reino de Deus e a sua justiça, entendendo que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Existe um grande paradoxo, que é que quando eu procuro satisfazer as minhas necessidades, elas nunca serão satisfeitas. Você quer alguma coisa, até você conseguir. O dia que você consegue, automaticamente você passa a desejar outro. Sabe quando você vai ser satisfeito? Nunca. Mas quando eu empenho e começo a satisfazer as necessidades do próximo,
E eu vivo para servir. E eu vivo com essa percepção, entendendo que eu faço parte de um relacionamento, de uma igreja, de uma comunidade formativa. Relacionamentos reais, profundos, que a fé atua pelo amor. Eu entendo a graça de Deus, eu entendo o amor de Deus. Quando isso acontece, eu vejo Deus cuidando graciosamente de cada detalhe da minha vida. Quando eu cuido das coisas de Deus, quando eu cuido dos filhos de Deus, quando eu me relaciono em amor, Deus cuida das minhas coisas. Eu posso entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, sabendo que o mais ele vai fazer. Isso está em Salmo 37. Quando nós entendemos esse paradoxo, nós olhamos então para Jesus. Para fechar o nosso pensamento sobre a humildade, nós precisamos de um exemplo melhor do que a Madre Teresa. E a gente tem Jesus. Mesmo em Filipenses 2, a palavra fala que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus tinha algo dentro de si. Às vezes nós não temos. Às vezes é o que a gente tem dentro da gente, meio arrogância mesmo. Mas ele tinha. Ele era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador. Ele podia exigir reverência. Ele podia exigir que nós o aceitássemos em graça, que nós pudéssemos servi-lo, mas ele escolheu ser servo. E eu amo esse texto quando ele fala que ele se esvaziou. Ele não considerou a sua credencial como algo que precisava se apegar. E você sabe quando alguém é arrogante e orgulhoso, quando ele espera 2 minutos de conversa para dizer o que ele faz, porque normalmente o que ele faz quer dizer o que ele tem ou quem ele é. Como se isso fosse uma credencial. Como se isso fosse algo que a pessoa pudesse se apegar. Jesus não é assim. E Paulo fala, vocês precisam ser como Jesus. Vocês têm que largar a mão de ser gente orgulhosa e arrogante. Vocês têm que aprender a ser gente humilde. Vocês têm que olhar para o exemplo de Jesus. Vocês não têm nada, mas mesmo assim vocês são arrogantes. Jesus, sendo Jesus, ele largou mão de tudo que ele tinha e ele veio como servo. Vocês precisam ser como Jesus. Vocês precisam ter a mesma atitude que Cristo Jesus para ser alguém semelhante aos outros, para você se colocar no mesmo patamar que os outros. Isso porque ele já tinha dito, porque nesse mesmo patamar você vai poder se movimentar em humildade e considerar o outro superior a você mesmo. Jesus é o nosso maior exemplo e ele falou em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu não sei o quanto que você trabalhou, o quanto você se esforçou, que posição que você chegou para falar agora eu vou ser servido. Mas esse não é o lugar que Jesus quer de você. A palavra de Deus fala que o maior no reino é o que serve. Nós precisamos aprender a ser como Jesus. A igreja não tem como avançar em amor se a igreja não avançar também em humildade. Sabe, às vezes a gente precisa olhar para a cruz novamente. E isso é estar centrado no Evangelho. Porque o que nos traz um relacionamento de consumo, muitas vezes, é que a gente acha que a gente serve a Deus. A gente acha que meia dúzia de coisa que a gente faz na nossa vida nos dá algum crédito. Você já viu gente que acha que é boa, que faz bem? Eu tenho crédito. Pô. Mas quando você olha para a cruz e você vê a mensagem de Filipenses 2 falando que Jesus se fez servo. E a continuidade vai falar que ele se fez servo e ele foi humilde e obediente até a morte, morte de cruz. Nós entendemos que ele nos servindo, ele nos amando, ele nos doando o seu amor, ele nos doando a sua graça, ele nos amando quando a gente não tinha absolutamente nada para oferecer. Nós não temos nenhum crédito com ele. Ele nos escolheu, ele nos chamou, ele nos justificou. Ele tem nos capacitado a nos manter firmes todos os dias, porque se a gente estiver na nossa própria força, a gente cai, vai se afastando de Deus longe, mas o Espírito Santo nos chama por causa do seu amor, da sua graça. É tudo por
por causa dele, é tudo por ele. Quando nós entendemos isso, e nós vemos que é ele que nos serve, não somos nós que o servimos, a nossa única resposta é servir também. E como você pode servir a Cristo? Você pode servir a Cristo servindo o corpo de Cristo. Você pode servir os outros. Você pode servir sua família. Você pode tornar a vida da sua família maravilhosa. Fazendo aquilo que você sabe que ninguém quer fazer. Não é uma coisa linda. Você pode começar na sua casa hoje, servir a Jesus. Você pode começar nos relacionamentos marido e mulher, filhos e pais, irmãos, a terem essa vivência. E depois você transfere isso para a comunidade. Sabe aquelas coisas que você acha, não vou pilhar a cadeira não, os irmãos ali empilham. Fim de festa junina, vou embora mais cedo, corrido, porque depois vai ficar uma imundícia aqui. Aquelas 3 irmãs vão dar conta, que elas sempre dão, eu não vou nem precisar pegar a vassoura. Se cada pessoa entender o seu papel e falar, eu vou aliviar aquela irmã que pega a vassoura, essa festa junina ela não vai pegar. Ela está fazendo só 20 anos, essa festa junina não vai ser ela que vai limpar, eu que vou limpar no lugar dela. Quando a gente entende isso, que o outro é mais importante do que eu, nós passamos a experimentar um lugar ínfimo do grande amor de Cristo revelado na cruz do Calvário. Mas é para isso que nós somos chamados. Nós precisamos checar com profundidade quais são as raízes de orgulho no nosso coração que tem desencadeado as inimizades, as rivalidades e as dificuldades dos nossos relacionamentos com as pessoas. Eu quero trazer para você uma comunidade centrada em si mesmo, não pode estar centrada no Evangelho. Um exercício de 2 tipos de arrogância. Existe um orgulho que é um orgulho arrogante. E esse orgulho arrogante, irmãos, é um orgulho diferente do orgulho medroso. No orgulho arrogante, eu preciso estar no controle. Eu me sinto ameaçado por pessoas com diferenças legítimas. Eu evito o desentendimento ou a crítica. Esse tipo de pessoa orgulhosa é insensível e não leva em conta os sentimentos das outras pessoas. Tem a mente fechada e a própria visão de mundo. Pode ser excessivamente crítica. Tem dificuldade de enxergar e admitir os seus erros, seus pecados e suas falhas. Deseja ser respeitado. E por último, tem dificuldade de delegar as responsabilidades. Ele é aquele que faz tudo. Mas existe um outro tipo de arrogante, que é o arrogante medroso, que também está centrado nele mesmo. Ele também é o centro de todas as coisas. Ele também está muito preocupado com ele mesmo. E esse tipo de pessoa evita a liderança. Fica paralisado por pessoas com diferenças legítimas. Gasta muito tempo pensando no desentendimento e na crítica. Tem uma briga, uma confusão, passa a semana inteira estragado. Por que fizeram isso comigo? Falaram isso de mim? É extremamente sensível. Não quer ferir os sentimentos de ninguém. Extremamente aberto a novas ideias e novos pontos de vista, mas não tem convicções muito fortes. Raramente critica as pessoas, mesmo quando deveria se posicionar. Fica paralisado pela consciência de seus pecados, de seus erros, de suas falhas, mas não muda, não tem transformação. Quer que todos tenham voz em cada decisão. Deseja ser apreciado por todos. E olha as pessoas talentosas como ameaças. Existem diferentes formas da arrogância se manifestar na nossa vida. E eu não sei de que maneira ela se manifesta na sua. Mas é uma raiz. E é uma raiz que precisa ser arrancada para que Cristo possa ser revelado. O nosso propósito é refletir a imagem de Cristo. Jesus era humilde. E enquanto nós formos arrogantes, nós não vamos ser parecidos com Jesus. Então eu quero orar para que o Senhor Jesus nos ajude. Para que o Espírito Santo tenha um espaço no nosso coração, para revelar no nosso coração de que forma que nós precisamos nos arrepender. O que é o arrependimento? Eu reconheço onde é a minha dificuldade. Eu confesso que eu não tenho recurso para mudar, porque eu sou assim.
E eu clamo ao Espírito Santo que, com sua graça, seu poder, gere em mim uma nova natureza naquela área da minha vida. E você vai ver quantas situações vão aparecer na sua vida para que você possa ser e se manifestar em humildade. Esteja preparado para não ser reverenciado e reconhecido e respeitado como você gostaria. Você vai ter muitas oportunidades para servir. Preste muita atenção se você quer realmente fazer essa oração. Porque o Espírito Santo vai te dar oportunidades para você ser um pouco mais parecido com Jesus, se você de fato tiver esse desejo no seu coração. Vamos orar. Senhor, conhece o nosso coração. Cada manifestação da nossa personalidade, que também é a manifestação do velho homem, da velha natureza,